Eu queria saber o seguinte, gente. Percepção do público. Porque quando essa guerra começou lá atrás, eu lembro que eu dei uma entrevista no Inteligência Limitada, que teve milhares de views aí. Eu falei, olha, que provavelmente a Rússia ia perder a guerra da propaganda, haja visto o peso das mídias que estão a favor, né, da Ucrânia, das mídias, mas parece que não foi o que aconteceu. A Ursula von der Leyen, diz, ela deu uma declaração bastante preocupada, porque o mundo está dividido. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Mas eu queria saber a opinião de vocês, como formadores de opinião, né? Vocês publicam, além do História Militar em Debate, vocês publicam em outros veículos também. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito do seguinte: como é que o público está percebendo essa guerra? Vou começar pelo Rodolfo dessa vez. Doutor Rodolfo, está contigo. A pergunta é muito pertinente. É importante destacar que a mídia ocidental, mainstream, né, como eu chamo, né, corporativa, ela obedece fundamentalmente a interesses de poder, a interesses estruturantes de poder. E é óbvio que ela vai adotar uma narrativa, por vezes, algum artigo mais independente, uma opinião mais realista, mas ela vai adotar uma narrativa focada nos interesses culturais dessa busca, né, dessa hegemonia. É algo inexorável, é algo que ocorre. O problema não é nem isso acontecer, porque isso vai acontecer por qualquer bloco hegemônico. No âmbito da narrativa estabelecida pela mídia. O problema é não ter filtro crítico e acreditar nisso como dogma. É muito complicado. E a busca, né, de corações e mentes, justamente dentro de uma guerra, é essencial para influenciar politicamente a continuidade do processo decisório que retroalimenta a máquina de guerra, principalmente nas sociedades ocidentais, que dependem fortemente, né, da opinião pública. A opinião pública, que esse órgão abstrato, ao mesmo tempo cheio de concretudes no dia a dia. A opinião pública somos nós, a opinião pública é a mídia, a opinião pública são as ONGs, a opinião pública são diferentes comunidades que se inserem numa coletividade. Ocorre que a narrativa da opinião pública é definida por quem forma opinião. Nós sabemos que o Ocidente ele vai adotar um direcionamento de opinião que seja crítico, absolutamente crítico a tudo que venha da Rússia, do Irã, da China, de modo que você tenha um sentimento de aversão, ódio, e aquilo que eu chamo, que isso aí é estudado até na antropologia cultural, no meu mestrado. Minha metodologia foi muito na antropologia cultural que os americanos adotam. Você tem uma visão etnocêntrica. Você tem uma visão etnocêntrica de estranhar e renegar tudo aquilo que não esteja inserido dentro da sua cultura. E a cultura é uma modeladora de comportamento. E essa narrativa ela molda comportamentos, pensamentos e crenças. Ocorre que, com o passar do tempo e diante justamente de estudos e do fato da internet, ao mesmo tempo ela deu muito argumento, como Humberto Eco dizia, os imbecis. Humberto Eco falou isso antes de morrer. Ela também deu oportunidade de contrapontos informativos, de modo que o público, ele consequentemente, ele pode ser abastecido por formações de opinião que não venham a aderir a uma narrativa hegemônica. Portanto, é até certo ponto surpreendente você ver que significativos sociedades de países da Ásia Central, do ex-bloco soviético, me surpreendeu ver que, por exemplo, grande parte da população do Uzbequistão, da Armênia, do Quirguistão, até mesmo do Cazaquistão, que não está mais está tendo uma certa postura independente em termos de política externa da Rússia, majoritariamente apoiam a operação da Rússia na Ucrânia. É importante destacar que metade da população da Moldávia, estimada, apoia o esforço da Rússia na Ucrânia. Tanto que a Sandu, que acabou de cair, que era o primeiro-ministro totalmente pro-ocidente, formado nos Estados Unidos e tal, ela caiu por causa de protestos diários, de dezenas de milhares de cidadãos moldavos. Temos uma África cuja sociedade é majoritariamente equidistante dos problemas da visão euroatlanticista em relação
a condenar a Rússia. Isso influencia politicamente os líderes ali. Da mesma forma no Oriente Médio. Então, até certo ponto na América Latina, já foi mais a favor da visão da OTAN e da Ucrânia. E não estou dizendo se é certo ou errado, estou dizendo que foi muito mais prevalente do que hoje, na América Latina, uma visão crítica da Rússia e favorável à assistência da OTAN à Ucrânia. E isso tem sido surpreendente, porque já há análises e números aí que prevêem que cerca de 150 países não condenam a Rússia no âmbito da comunidade internacional e continuam tendo relação com a Rússia. Então, essa narrativa de psy-operations, que se insere dentro de uma guerra psicológica de propaganda, ela foi muito intensa ao longo de 2022. O senhor é um especialista em estudar isso, professor Ricardo Robson Farinazzo. Eu escrevi um artigo sobre as operações IPSO estabelecidas pela Ucrânia com apoio da OTAN desde a Guerra de Donbass, está no História Militar em Debate, um artigo muito profundo, com muitas nuances, mas vale a pena ler e estudar isso para quem se interessar. E a guerra psicológica inerente à propaganda, ela trabalha muito pela narrativa. Uma dessas formas de se estudar a guerra, da guerra irregular, e eu lembro do Friedrich von Riedeck, que escreveu A Guerra Irregular Moderna, uma obra fantástica dos anos 80, que foi minha monografia de graduação, foi a base da minha monografia de graduação, que eu escrevi, minha monografia de graduação foi Fundamentos e Desafios da Guerra Irregular. Ele já definia justamente que as operações de guerra psicológica são essenciais para você minar, nem necessariamente a superioridade convencional do inimigo, mas a superioridade moral do inimigo. E isso nós vimos, justamente até no âmbito do Vietnã. A Jane Fonda ir lá visitar os norte-vietnamitas, aquilo teve um impacto significativo no âmbito do Ocidente, na desconstrução de uma narrativa belicista dos Estados Unidos do Vietnã. Então isso é um componente que tem que ser estudado, tem que ser analisado, e ele, numa sociedade muito interconectada, em que a informação é muito fluida, é essencial. Então você tem que ter muito filtro crítico, porque, consequentemente, se você não tomar cuidado, você vai acreditar em certas premissas que são produzidas dentro dessa guerra psicológica como dogmas. A munição da Rússia vai acabar. Ou então, vai ser um passeio a operação militar da Rússia na Ucrânia, como alguns previram no início do conflito. Ou então a Rússia vai empregar arma nuclear a qualquer momento. Muito complicado, entendeu? A questão das baixas, que é algo incrível, né? Você vê uma plataforma tratada como de inteligência, como o Oryx, que é um blog aberto, que compila foto, que qualquer um manda essa foto com geolocalização, sendo a principal fonte de Business Insider, do Forbes, quando faz análise da guerra da Ucrânia. É impressionante, da CNN, o Oryx, que é muito frágil como fonte de dados abertos. Escrevemos isso no nosso artigo sobre a situação de blindados da Ucrânia pré-guerra. Ali, quando nós avaliamos o inventário da Ucrânia, a estimativa de perdas, nós até fizemos um parágrafo para falar que nós não usamos o Oryx nem o Lost Armor. O Lost Armor é a versão Oryx da Rússia. Não sei se o senhor conhece. Então, é muito complicado. Então, essa questão da mídia é algo que é um desafio para nós que somos analistas militares. Por isso que eu e Ricardo, a gente peneira, o senhor peneira muito, entendeu? Para poder trazer informação, eu não diria a mais certa, que é muito complicado, mas a mais crível e verossímil. Eu tenho orgulho de dizer que nossos artigos, eles não usaram fontes que não são críveis. Tanto que nos nossos artigos das ofensivas de setembro e outubro da Ucrânia, o artigo do fator de baixo efetivo da Rússia, que nós destacamos, a Rússia não teria condições de manter suas iniciativas operacionais ofensivas, por causa do efetivo baixo. Ela não teria condição de controlar aquele perímetro operacional de 1.300 quilômetros. Está no artigo, dia 7 de abril de 2022. As batalhas das fortificações em Donbass, nós previmos que os avanços russos não seriam passeios, seriam muito lentos, cidades industriais, com muitos canais subterrâneos, muitos entroncamentos. Isso por quê? Porque a gente procura usar técnicas de open source research, ou seja, pesquisa de fontes abertas,
para pegar o que é de mais crível. Espero ter ajudado aí na pergunta.